Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2016? Nós estamos orando e buscando para que não tenha que levar, porque Deus tem nos dado tantas vitórias e Ele quer te abençoar. Hoje, o primeiro clamor do propósito da mudança acontece às 7 da manhã em São Paulo e depois ao meio-dia em todos os templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança, o clamor. E um clamor forte. E Deus tem nos honrado grandemente. E quarta-feira que vem, nós vamos para o 4º jejum. O 4º jejum. No mês de dezembro. Buscando o Deus Todo-Poderoso. E vivendo a sua glória sempre. Claro. Olha o que diz aqui. Em 2 Crônicas 26. O quanto é importante uma direção. Uma boa condução. Eu vou mostrar isso aqui para você. Às vezes, as pessoas acham que elas são capazes de conduzir bem a própria vida. E com o tempo, elas descobrem que não. Que elas precisam de uma direção. Elas precisam ser lideradas, bem conduzidas. Porque sozinhas, elas acabam arrebentando com a vida. Olha aqui. 2 Crônicas 26. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E esse é o versículo que explica tudo. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu, o conduziu, o orientou, o liderou no temor do Senhor, no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E isso eu vou repetir e vou pedir para eles colocarem grande. Bem grande. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E ele buscou o Senhor enquanto Zacarias estava vivo. Quando Zacarias morreu e ele perdeu aquela direção, aquele homem que o aconselhava, que o dirigia, que o conduzia, a vida dele tomou um rumo miserável. O orgulho tomou conta dele. Ele invadiu o templo, desacatou os sacerdotes, foi para oferecer sacrifício ao Senhor e queimar incenso e tudo que ele não podia fazer. Até porque ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. Então, aquele não era o papel dele. Quando ele foi se meter em algo que não era para ele,
Ele pegou problemas graves. E tudo isso começou, inclusive, vou até ler essa parte aqui, ó, o 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo para queimar incenso no altar do Senhor. O que aconteceu? Contraiu uma lepra e terminou seus dias morando numa casa separada, leproso. E a lepra, na palavra de Deus, tem tudo a ver com o pecado. A lepra, ela era uma vergonha. E o pecado leva as pessoas a um estado vergonhoso. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ela peca contra Deus. O pecado afasta ela de Deus. A lepra, na vida de uma pessoa, que é o pecado, coloca a pessoa numa condição humilhante, miserável, decadente. Nem que ela queira depois, porque você acha que foi fácil para ele terminar os dias dele tendo sido tão forte, poderoso. O final das coisas é melhor do que o seu início, e ele teve um final miserável, decadente, humilhante. Um homem que foi tão grande, tão poderoso, foi honrado, reverenciado, terminou leproso, morando numa casa separada, porque ele não podia, um leproso não podia entrar nem sequer na cidade. Inclusive, ninguém podia chegar perto de um leproso. Inclusive, um leproso não podia entrar no templo, não podia nem sequer se aproximar de um sacerdote. Eram os leprosos que cuidavam dos leprosos. Um leproso cuidava de outro leproso, porque uma pessoa saudável não podia se aproximar de um leproso. Porque ele era considerado imundo. E esse homem tão forte, com uma história tão bonita, tão bem construída, honrado, terminou nessas condições. E por quê? Porque o orgulho passou a dominar a vida dele. E por que ele cedeu o orgulho? Porque agora ele estava caminhando pela sua própria cabeça. E ele não tinha cabeça para conduzir a vida dele. Ele precisava de uma direção. Ele precisava ser conduzido. Ele precisava de uma boa orientação. Ele precisava de uma boa referência. Ele precisava ser liderado no Senhor. Ele era um rei, mas ele dependia da direção que ele recebia do homem de Deus chamado Zacarias, um sacerdote, um profeta importantíssimo. Enquanto ele foi dirigido pelo Zacarias, ele só cresceu, só prosperou, a vida dele só andou. Mas o dia que o Zacarias morreu, que ele passou a ser conduzido por ele mesmo, ele conduziu a vida dele, ele fez uma besteira atrás da outra, porque ele não tinha cabeça. Ele precisava de uma direção. Ele precisava de uma condução. Ele fracassou. Quantas pessoas, preste atenção você aí, quantas pessoas que quando estavam sendo lideradas por um Zacarias, orientadas, dirigidas, estavam abençoadas. Quantas pessoas que quando estavam debaixo dessa unção, eu vou usar a unção de um homem de Deus como Zacarias, estavam abençoadas. E o importante, o bom é que o Uzias, naquele tempo, ele entendia que ele precisava daquela liderança espiritual. Que maravilha! Aqueles que têm a humildade de aceitar, de entender
não, eu sozinho eu me arrebento. Eu preciso ser conduzido. Eu preciso ser bem dirigido. Eu não estou falando de ser dirigido por alguém sem juízo, com menos cabeça do que a pessoa. Eu estou falando de uma direção como foi o de Uzias aqui. Ele foi dirigido por um homem altamente espiritual. Ele foi conduzido, liderado por um homem que era cheio de Deus, que tinha juízo, que tinha cabeça, que tinha capacidade e condições de ensinar. Enquanto ele estava debaixo dessa unção, enquanto ele estava sendo conduzido, orientado, dirigido por Zacarias, ele só cresceu, ele só progrediu. Ele não fazia as coisas da cabeça dele. O Zacarias o orientava à luz da palavra, o orientava no temor do Senhor. O dia que o Zacarias morreu, que ele ficou por conta dele, ele acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Está ouvindo isso? Talvez um dia a sua vida foi muito abençoada. Você foi mais alto, subiu mais do que jamais imaginou que subiria. Teve respeito, credibilidade, honra na família, para as pessoas, na sua sociedade, na sua comunidade, no mundo, no meio em que você vive. Você estava lá, mas porque você estava debaixo de uma unção. Você estava sendo dirigido, conduzido. E dentro dessa condução, se você não foi mais, foi porque você mesmo não deu condições. Você mesmo não deu. Aí um dia, você saiu debaixo dessa unção. Você não quis mais ser dirigido pelo Zacarias. Você não achou que você não precisava mais dessa direção. Que você era capaz de conduzir a sua vida muito bem. E você vem descobrindo que você não é não. Porque todos os passos que você passou a dar, depois que você saiu debaixo, deixou de estar debaixo dessa unção, depois que você abandonou as direções que você recebeu, a condução, você parou, você não quis mais ser conduzido. Você achou que você era capaz de assar, fritar e etc. Eu faço, eu asso, eu faço, eu aconteço, eu sou capaz, e eu vou, e eu posso, agora eu vou viver a minha vida, agora eu posso fazer, agora eu vou ser o tal, a tal. Você deixou o orgulho tomar conta de você, igual os Uzias. E agora talvez você está leprosa. Você sabe que está leproso, que está leprosa. Você sabe que você já está numa condição semelhante à dos Uzias. Porque você foi querer ser uma coisa que você não foi chamado para ser. Você desrespeitou coisas sagradas, possivelmente. Você virou as costas para aquilo que funcionava e muito bem na sua vida. E você pegou problemas que você não tem dado conta de resolver. Talvez hoje você já vive num isolamento, né? Nessa casa separada, ou seja, numa condição humilhante, vergonhosa, que você tenta esconder de todas as maneiras. Talvez você tente esconder a sua real situação de todas as maneiras. Você tenta sempre mostrar desesperadamente que você está bem, que está tudo bem, e você está quase morrendo aí dentro.
porque você ainda se preocupa demais, aliás, você sempre, possivelmente, se preocupou demais em impressionar os outros. Você depende disso, do que os outros vão pensar de você. Então, hoje você está morrendo. Porque como você depende, você nunca buscou libertação dessa necessidade de impressionar os outros, então a aprovação dos outros, o que os outros pensam, você nem faz para você, você faz para os outros. Na verdade, você nem vive a vida para você, você vive para os outros. Sempre, tudo que você vem fazendo ao longo da sua vida é isso. Você vive para os outros, você não vive a sua vida. Você não vive, você não faz as coisas para você, você faz para alguém ver. E agora, que você já está na condição do Uzias, depois que deixou o orgulho tomar conta, a vergonha, a humilhação, está acabando com você, está em tempo de te enlouquecer, talvez. Porque é muita vergonha, muita destruição, você perdeu o controle de tudo. Talvez, como Uzias, você achou que tinha controle, que era capaz. E você vem descobrindo que não. Que você não é capaz de ir longe se você não tiver uma boa direção, uma boa condução. O Uzias, quando ele perdeu aquela liderança espiritual do Zacarias, aquela condução, aquela direção, aquelas direções que o Zacarias dava, ele acabou, a vida dele acabou. Tudo acabou. Ele era grande, ele era poderoso, ele era honrado, ele era respeitado, ele era uma referência. De repente, ele se tornou uma vergonha, tudo que ninguém queria. Um derrotado. Isso significa que leproso, morando numa casa separada, não podia mais viver em sociedade, não podia ter uma esposa, não podia ter nada mais. Acabou. Ele perdeu tudo, ele perdeu o reino, ele perdeu a honra, ele perdeu a credibilidade, ele perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu o seu reinado. Por quê? Porque ele não tinha cabeça para conduzir a vida dele. Ele precisava de direção. E as pessoas precisam ser humildes para aceitar que sem uma direção elas quebram a cara. E talvez um dia, com boas direções, a sua vida era uma. Hoje, depois que você passou a tomar as suas decisões sem direção de Deus, sem visão nenhuma, depois que você não quis mais ser conduzido por ninguém, porque você achou que você podia, que você era melhor do que todo mundo, você arrebentou com a sua vida. Olha aí, olha para a sua vida. E isso eu tenho visto. Todas as pessoas que estavam debaixo de uma boa direção foram abençoadas. O melhor tempo delas foi aquele como dos Uzias. Quando elas saíram debaixo dessa direção, dessa liderança espiritual, a vida delas só foi para o buraco. Não tem ninguém bem, não tem ninguém feliz, não tem ninguém realizado. A Bíblia diz que o final é melhor do que o seu início, mas para a vida daqueles que usam a cabeça com sabedoria, com inteligência, tem a sabedoria, a inteligência de admitir, eu não sou capaz. Eu preciso ser conduzido, eu preciso ser dirigido por alguém que tem visão de Deus. E quando uma pessoa não tem essa humildade, ela sai trocando os pés pelas mãos e fazendo escolhas, uma pior do que a outra. E sabe o que acontece? O melhor tempo da vida delas, elas já viveram. Agora, o final, que poderia, biblicamente, ser melhor do que o início, está sendo a pior coisa na vida delas. Um ano pior do que o outro, mas quando parece que tudo já aconteceu, acontece algo pior. Quando não tem, parece que não tem nada mais para piorar. Piora porque nada é tão ruim que não possa piorar. Às vezes a pessoa até diz, não, pior que está não fica. De repente, algo acontece e fica pior do que já estava. O que você deve fazer? O que a palavra de Deus lhe orienta? Se humilha, debaixo da potente mão de Deus. Volta para onde você nunca deveria ter saído. Haja com humildade e admita que você
precisa ser liderado, conduzido por um Zacarias, por alguém que realmente tem o Espírito de Deus. Que você precisa estar debaixo dessa unção. Admita. Que desde o dia em que você saiu, e você só se afastou de Deus, apesar de tentar se convencer, ou convencer os outros que você não se afastou, você só se afastou de Deus, a sua vida só tem descido. Se volta para Deus. Toma a decisão da sua vida. Enquanto você tem oportunidade, porque certamente Deus vem falando com você. E a sua própria vida, a sua condição, o estado em que está a sua vida mostra que algo precisa ser feito, urgentemente. A Bíblia diz que antes do orgulho, antes da queda vem o orgulho. O orgulho vem primeiro. Talvez um dia você cedeu o orgulho, e quando você cedeu para o orgulho, logo você caiu. O orgulho derruba, desgraça, leva as pessoas para um fundo de poço, para um estado de humilhação quase que insuportável. Toda pessoa orgulhosa, todo orgulhoso é derrotado. Todo orgulhoso, a queda dele é questão de tempo. Por isso que a Bíblia diz que ele se opõe aos orgulhosos, mas dá graça, favorece os humildes. Se volta para Deus, se volta para o Senhor, se coloca debaixo dessa unção. Você precisa ser dirigido à luz da palavra de Deus, conduzido à luz da palavra de Deus, como foi aqui, ó. Zacarias o instruiu no temor de Deus. Ele era instruído a permanecer no temor do Senhor, a fazer as coisas dentro do temor do Senhor, temendo a Deus sempre, temer a Deus acima de tudo. O dia que ele saiu debaixo dessa cobertura, a vida dele arrebentou. Ele arrebentou com a vida dele. Volta. Se posiciona debaixo. Se coloca debaixo dessa cobertura. Se humilha diante do Senhor. E Deus vai te restaurar. Ainda há chance dele restaurar a sua vida. Mas se você insistir em permanecer onde você está e se aprofundar ainda mais, nada é tão ruim que não possa piorar. Se humilha. É se humilhando que você vai ser exaltado. Deus exalta os humildes, não os arrogantes. Muito pelo contrário, ele se opõe aos orgulhosos, mas favorece grandemente os humildes. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Thelma, como que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Bem rápido, só para que essas pessoas vejam a importância da perseverança e a prática da fé. Então vamos lá, bem rápido. Eu tinha um péssimo relacionamento com meu pai, vivia em briga. Meu pai vivia em crises, que ele é diabético, né? Em nome de Jesus ele está curado, mas vivia em crises a ponto de SAMU ter que socorrer. Isso constante? Constante, era uma vez por semana, pastor. Eu já ficava esperando, qual vai ser a próxima crise. E profissionalmente eu estava prestes a perder a minha empresa, de entregar a chave e fechar as portas, porque não tinha mais jeito. Isso há 1 ano e meio atrás? 1 ano e meio atrás. E hoje, 2015, Deus tornando grande e forte? Hoje, nesse momento, eu já posso dizer que eu já sou grande e forte, pastor. Foi, é e continuará sendo o melhor ano da minha vida. Meu pai, para quem mal falava, para quem o pai chegava na sala e ia para a cozinha, hoje ele sai falando para as pessoas que eu tenho sido uma bênção na vida dele. A saúde dele, graças a Deus, restaurada. Deus está fazendo grandes milagres. Crises não tem mais. E hoje, eu sei como agir, porque eu sei orar. Eu sei clamar e Deus vem e põe a mão. E a minha empresa, que é a empresa de aparelho auditivo, que é o meu consultório, abençoada, transformada. Eu tenho grandes testemunhos dentro da vida profissional,
Mas a minha maior bênção, pastor, está aqui dentro, ó, na minha vida espiritual. A mudança de espírito, a mudança de caráter, tudo por intermédio das direções ministradas pela bispa aqui em São Paulo, não é isso? Sempre, sempre, por intermédio da palavra. Quando a bispa falou naquela palavra que a palavra é um esfregão, verdade, pastor, dói. Mas não tem coisa melhor na vida. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Sem contar o carro. Sem contar o carro, né? Então, uma pessoa que não tinha dinheiro para fazer mercado. Deu vontade? Vou lá e como. Venho para a obra, posso ficar até mais tarde, ficar na igreja, que foi o que eu clamei a Deus, para Deus me dar um carro para poder estar mais tarde na obra, porque tem trabalho depois do culto. E eu não podia ficar. Hoje posso ficar, que eu estou com o meu carro paradinho aí. 2015. O melhor ano da minha vida, o ano que eu me tornei grande e forte, graças a Deus. E só resumindo, pastor, que eu falei no último testemunho, muitos falam que reservam um tempo para Deus. Eu decidi viver para Deus e reservar um tempinho para minha vida. Feliz. Muito feliz e muito abençoada, graças a Deus. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo agora. E peço que o Senhor venha passar do teu sangue sobre cada um. E que essa palavra possa vestir essa pessoa, transformá-la, abrir os olhos dela. Ó meu Deus, quantas pessoas que ficam sustentando coisas. E muitas vezes não é nem por elas elas fariam, mas por causa de alguém. Elas estão presas a alguma opinião, alguma coisa que só, muito pelo contrário, não tem ajudado e só está piorando. Então que elas se desprendam de tudo isso, que essa pessoa se desprenda do que for preciso, quebre esses vínculos malignos e se aproxime do Senhor enquanto ela tem oportunidade. Que ela se quebrante, se renda e se humilhe debaixo da sua potente mão. Que ela se volte para o Senhor. Que ela tome as decisões certas. Que é se humilhar e fazer o que é certo. Aquilo que ela sabe que ela tem que fazer. Que o Senhor tem colocado no coração dela. Para o bem dela, para o bem dela, da família. Porque no final das contas, quem está perdendo é ela. Ninguém mais está perdendo que ela. A vida dela é que está sendo destruída. No final das contas, a vida do Uzias é que foi destruída. Só ele perdeu. Ninguém mais. Só ele. Só ele. E possivelmente ela está aí achando que alguém está se importando com ela, que alguém está preocupado. E no final ninguém nem está olhando mais para ela. Porque as pessoas, quando alguém cai na derrota, cai em desgraça, a tendência é todo mundo virar as costas. Então, se ela não buscar no Senhor se erguer, quem está perdendo e quem vai continuar perdendo é só ela. Então, que ela se humilhe, Senhor, e se volte para o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância, prosperidade, portas abertas, milagres. Que o Senhor recompense grandemente essas pessoas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa tem sido abençoada pelo programa, que ela se torne um semeador. Ela vai ajudar muito a tua obra, vai nos ajudar a ficar aqui e a continuar ajudando muitas pessoas. Desperta mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam tomando decisões. Muito obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 77 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo, às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.